por isso que Jesus Cristo disse em João capítulo 4, a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Adoração em espírito, porque Deus é espírito, ele diz, Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então não tem nada a ver com carne, não tem nada a ver com natural, é espiritual. Por isso que na hora que começou o cântico, né, Espírito, esse que nós ficamos aqui, que o Espírito Santo pediu para ficar repetindo, foi a hora que Deus começou a mover. E foi a hora que ele me disse, falta fervor. Está faltando fervor. E eu te digo novamente, você vê a reação das pessoas num culto, na hora do louvor, na hora da adoração, você vê a reação daqueles que têm fervor e daqueles que não têm fervor. Daqueles que tinham fervor e acabaram perdendo no meio do caminho esse fogo, o fervor, porque faltou lenha para colocar no altar. Faltou lenha. Faltou lenha. No percurso, falta lenha. E a gente sabe que a lenha, o que é? É a oração. A lenha é a intimidade que eu tenho com Deus, é a minha vida de oração, a minha vida de busca. É lenha. E se no meio do caminho eu não tenho mais isso, eu perdi, eu fico sem o fervor. O fogo se esvainece e vai se apagando. Porque se não fosse necessário isso, o Espírito de Deus não precisaria ter vindo no dia de Pentecostes. Se não fosse necessário isso, Jesus, no último capítulo de Lucas, não diria aos seus discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que do alto venha fogo sobre vocês. Venha fogo. Então, se não fosse necessário ter uma vida fervorosa, se não fosse necessário ter uma vida de poder, Jesus Cristo não ia dizer isso aos seus discípulos. E ele tomou todo o cuidado com eles, inclusive com referente a isso. E lá no livro de Atos, capítulo 1, ele fala novamente, que é a repetição daquilo que ele disse lá no livro de Lucas. E ele falando novamente, falando a respeito disso. Atos 1:8, que viriam, sobre eles o dunamis, viria poder sobre eles. E que aí sim, depois disso, eles seriam testemunhas. Interessante, aí leia lá, que depois ele diz, aí vocês serão minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, em Samaria, ele fala a respeito disso, e depois ele fala até os confins da terra. Vocês vão ser minhas testemunhas aqui, em Jerusalém, na igreja local, em Samaria, fora aos gentios, e até os confins da terra, o mundo todo. Mas primeiro tinha que ter poder. E primeiro eles precisavam ter uma vida fervorosa. E eles tiveram isso quando? Quando o Espírito de Deus, que a gente chama do dia de Pentecostes, o dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus veio. Tanto que ele veio, que as pessoas olhavam e viam como o quê? Que está escrito lá em Atos capítulo 2. Como línguas de fogo sobre a cabeça deles. E foram vistas sobre eles línguas como de fogo. Para você ver o fogo que veio. E eles se tornaram pessoas fervorosas. Porque o fogo veio sobre eles. O fogo santo, o fogo de Deus veio. E aí você vê a mudança e a transformação que aconteceu na vida deles. E realmente se cumpriu aquilo que Jesus disse. Aí eles começaram a dar o seu testemunho. Não só o que ele diz ali, não é dar o testemunho do que recebeu de Deus. Ele está falando de uma vida frutífera. De uma vida com produção. Vocês vão ser minhas testemunhas. Como eu sou uma testemunha de Jesus? Só porque eu recebo um carro, uma casa ou uma cura? Sim, isso é a manifestação do poder de Deus, como foi cantado naquele cântico aqui da mulher que tocou nas vestes de Jesus. Mas ser uma testemunha de Jesus é óbvio, é a manifestação de Jesus na minha vida e na sua vida, com poder. De você poder orar pelas pessoas e as pessoas serem curadas. Deus tem sempre dito isso aqui. De você pregar uma palavra e ensinar com fogo. De você louvar, de você cantar com fogo. Você vai ser testemunha dele. Você vai falar dele. Porque você experimentou algo dele na sua vida. E aí você vai dar o seu testemunho.
nos lugares que você for. E as pessoas vão poder ver isso. Por quê? Porque eu não posso somente falar de Jesus e não ter o que dar para as pessoas. Eu não posso simplesmente falar de Jesus. Por quê? Porque Jesus tem poder, querido. Jesus operava milagre. Então eu tenho que operar milagre, você tem que operar milagre também. Os sinais acompanharão aqueles que creem no meu nome. Vocês imporão as mãos sobre os doentes, eles serão sarados. Vocês vão repreender demônios. Vocês vão falar em novas línguas. Ele fala a respeito disso. Ele está falando de uma vida de poder. Eu vou lá falar de Jesus para uma pessoa doente. A pessoa está doente. A pessoa está enferma. O que ela quer? Ela quer ser curada. Aí eu vou lá e falo, vim aqui falar de Jesus. E ela sabe quem é. Você pensa que o mundo não sabe quem é Jesus? O mundo sabe que Jesus era operador de milagres. O mundo sabe disso. Por quê? Porque ele já ouviu falar, porque ele já viu isso em filme. Então ele sabe que Jesus operava milagre. Então o doente quer o quê? Ele quer cura. A pessoa doente quer cura. A pessoa que está doente na sua alma, ela quer um alívio. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vou te aliviar. Eu vou te aliviar. Como é que ele alivia hoje isso? Através de mim, através de você. Quando o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Quando há fogo de Deus sobre a sua vida. Você vai trazer uma palavra que vai aliviar. Então não adianta eu somente falar de Jesus e Jesus não operar, o poder do Senhor não operar na situação da pessoa. Seja momentaneamente, ou de repente, não acontece na hora, mas vai acontecer através da sua palavra profética, através da sua fé. Através da sua fé. Isso é ser testemunho. Isso realmente é ser testemunho, porque as pessoas precisam disso. Mas para isso eu preciso do fogo. Eu preciso ter uma vida fervorosa. Fervor. Uma vida cristã fervorosa. Porque eu tenho fogo. Então eu sou fervoroso. Como é que Deus estabeleceu algo aqui? Ele diz que os céus só vão ser abertos quando houver adoração. Se algum dentre os povos da terra, está falando de todos os povos, não só o judeu, não subir a Jerusalém. E Jerusalém, o que representa Jerusalém na Bíblia? A igreja. Para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá para ele o quê? A chuva. E o que representa, aqui ele está falando literalmente para o povo, para agricultores. Se os agricultores, que a maioria do povo de Deus era agricultor, se eles não adorassem ao Senhor, os céus iam estar fechados, eles não iam ter chuva na colheita para a plantação deles. E se não tivesse chuva, eles não iam colher. Plantação, aliás, sem chuva não vai colher. Joga semente, tem que chover. E se não chove, não tem colheita. E como é que viria a chuva para eles? Através da adoração. E para nós é a mesma coisa. Céu fechado. Os céus precisam se abrir num culto. Aliás, não somente no culto. Aliás, a nossa vida precisa ter céu aberto, meu querido, meu querido. Amém? A nossa vida cristã, que é uma vida de poder, uma vida poderosa, precisa ter céu aberto, todos os dias. Não é só no culto. Todo dia o céu precisa estar aberto sobre a minha cabeça, para vir chuva. Sabe o que é chuva? É bênção. Sabe o que é chuva? Provisão. Todo dia. Mas um culto, quando nós estamos num culto, Deus quer que os céus se abram sobre nós, porque nós estamos cultuando a Ele. Se realmente nós estivermos cultuando com fervor. E quando se fala de cultuar com fervor, se fala de cultuar com todo o coração. O que diz a palavra em Jeremias? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração e entendimento. É todo o ser da pessoa. Não é só a boca. É corpo, a alma e o espírito. Todo o meu ser buscando a Deus. Todo o meu ser. Não uma parte de mim. Porque o sacrifício era o animal inteiro. Eu sempre digo aqui, Jesus se deu por inteiro. Jesus não deu uma parte dele por mim, por você. Ele era o sacrifício vivo, ele era o Cordeiro Santo. E ele foi para aquele altar, a cruz era o altar de adoração. E ele se deu por inteiro.
para que Deus pudesse aceitar. Você sabe que eu fui salvo, você foi salvo e as pessoas podem ser salvas? É através da adoração. Nós fomos salvos através da adoração de Jesus. Sacrifício, quando se fala de adoração é sacrifício. Jesus adorou a Deus. Por isso que Jesus não podia pecar, por isso que Jesus não podia ter uma mancha, por isso que Jesus não podia ter nada. E o diabo tentou de todas as formas deixar Jesus impuro, porque se Jesus tivesse uma impureza que fosse, Deus não ia aceitar o sacrifício dele, a adoração dele, e a gente ia tudo para o inferno. Por isso que o diabo me tenta e te tenta, para que a gente não ande com uma vida santa. Então o que Jesus fez por mim e por você, se você não sabia, você vai ficar sabendo agora. Simplesmente ele fez o quê? Adoração. Se entregou como sacrifício, como Cordeiro Santo. E Deus aceitou a adoração dele. E por isso que nós podemos ser salvos. É isso que aconteceu. Por isso que ele é chamado de Cordeiro Santo. Por isso que se fala o sacrifício de Jesus. Por isso que ele foi, como diz a palavra no livro de Isaías, que ele foi como uma ovelha para o matadouro, e que como a ovelha, né, que não esboça nenhum som, ela vai muda. E se você vê a vida de Jesus, foi justamente isso que aconteceu. O processo, nós estudamos isso hoje de manhã, a respeito dos processos de Deus, de como Deus age. E se você pega por revelação a vida, o caminho de Jesus até a cruz, você vai ver isso, você vai ver ele como uma ovelha. Você vai ver que ele foi inspecionado. Por quê? Porque o sacrifício para levar a adoração, o que Deus determinou, né, lá no Velho Testamento? Que o sacerdote tinha que analisar. O sacerdote, aquele que era autoridade, ele tinha que analisar a oferta. Você levava a oferta, mas antes disso, o sacerdote via toda a oferta para ver se ela não tinha um defeito sequer. Não é que você ia entregar lá um passarinho, ou um touro, ou uma ovelha, chegou lá, entregou, matou. Não, primeiro vinha inspeção. Ele tinha que inspecionar para ver se a oferta estava em ordem, se ela estava de acordo com aquilo que Deus havia determinado. Depois que ele inspecionou, aprovou, aí sim, a oferta era morta e era sacrificada. Amém? A morta e sacrificada. Como é que aconteceu isso com Jesus? Como é que foi? Ele era uma ovelha que estava indo sem reclamar, sem resmungar. Ficou quieto, foi injustiçado. Falaram tanto dele, falaram tantas coisas, ele ficou mudo. Você vê que ele não fala nada. Ele aguentou tudo. E hoje muitas vezes nós, né, não aguentamos. Tem gente que não aguenta. É só falar uma coisinha dela, pronto, ela estoura. É só falar uma coisinha dela ela já se invoca, né, usando nosso vocabulário. Jesus não, ficou quieto, foi injustiçado, falaram coisas que ele não fez, que ele não praticou, ele ficou quieto. Deus um dia falou isso comigo. Por quê? Porque eu tinha essa mania. Era só falar de mim, era só operar alguma coisa, eu me revoltava. Até que um dia o Senhor falou nessa palavra comigo, falou no meu coração. Jesus foi mudo, não falou nada, foi como uma ovelha muda. E a palavra, pof, bateu em mim. Eu falei, nossa Senhor, está certo, me ajuda a ser assim. Eu não quero retribuir, eu não quero mirar, eu não quero, Senhor, quando falarem mal de mim, quando falarem coisas que eu não fiz e alegarem que eu fiz, se eu fui injustiçado, Senhor, eu não quero de forma alguma, seja comigo, seja com os meus filhos, seja com a minha esposa, seja com quem for, Senhor, eu não quero, eu quero ficar quieto, como Jesus ficou, porque eu sei que dentro eu orando a Deus, porque eu sei, Senhor, porque isso está na Tua palavra, que o Senhor é o Deus de justiça, e que só o Senhor pode fazer justiça, e eu vou aguardar na sua justiça, e vou ficar quieto, é assim, e orei, e buscando nele isso, nessa questão, e ele vai. Quem é que avaliou Jesus? Você sabe quem é que avaliou Jesus? A autoridade da época, sabe quem? Pilatos. Por quê? Porque Pilatos falou, eu não vejo, aleluia,
Eu não vejo pecado algum nesse homem, eu não estou vendo erro nenhum nesse homem. Avaliado. Eu não vejo nada de errado nesse homem. Avaliado. Aprovado. Cordeiro sem defeito. Oh glória. Oferta sem defeito. Ele aprovou. Aí Jesus pôde ser sacrificado. Você vê que isso é uma coisa tremenda. Como é o caminho, de como Deus ele faz as coisas. E quando nós vamos buscar em Deus a revelação, quando nós temos tempo com o Senhor, a gente vai ter nessas revelações. Porque esse é o tempo. Né? Eu creio que o nosso tempo são tempos. Você viu que eu orei aqui e falei, o espírito da revelação, o espírito da profecia foi liberado. Porque nós estamos vivendo esse tempo. O tempo da revelação, o tempo da profecia. Da revelação de Deus para a igreja. Mas só recebe quem quer. Só recebe quem é fervoroso. Só recebe realmente quem, irmãos e irmãs, está querendo essas coisas. E ele foi. E através da adoração dele, nós somos salvos. Cordeiro Santo. Foi para o altar. Foi morto. Aleluia. E Deus aceitou a adoração. Isso é adoração. Por que o apóstolo Paulo escreveu no livro, e quando ele diz, no livro de Romanos, capítulo 12, entregai os vossos corpos em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Primeiro ele começa, mude seu pensamento, entregai os vossos corpos em sacrifício vivo. Entregai os vossos corpos, ele está falando de sacrifício vivo, porque a nossa vida, ela tem que ser uma vida sacrificial. Nós somos sacrifício vivo, nós somos vivos ainda, vivo, né? Morto para o nosso eu. Mas nós estamos vivos, nosso corpo está vivo. Então ele está falando de uma vida de sacrifício. Então ele está falando de uma vida morta para o nosso eu. Isso é adoração. Quando eu morro para o meu eu, querido. Quando a gente vai morrendo, o apóstolo Paulo, ele escreve assim, eu morro todos os dias. Todos os dias, ele diz, eu morro todos os dias. Eu e você, nós temos que morrer todos os dias. Para o nosso eu, para o nosso desejo, para a nossa carne, para a nossa vontade carnal pecaminosa. Morrer para tudo. Todos os dias, ele diz. Não só no culto. Mas ele disse que ele morria todos os dias. Por isso que ele pôde declarar tremendamente. Né? E eu tenho orado por isso. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Tremendo isso. Já não sou eu mais que vivo. Meu eu morreu. Os meus desejos, minha vontade morreu. Meu comportamento mudou. É isso que ele está dizendo. Já não sou eu mais que estou vivendo, mas é Cristo que está vivendo dentro de mim. Então ele morreu. E a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, você vê realmente que a vida dele era uma vida de adoração. Porque qual a ideia? O adorador é o culto. Então eu venho no culto, eu sou um adorador por quê? Porque eu vou no culto e levanto a mão. Eu sou um adorador porque eu oro em língua, adoro em língua. Eu sou um adorador porque eu canto. Não. Adoração é uma vida de adoração. É uma vida de morte do eu. E quando eu vivo, assim como você vê na vida do apóstolo Paulo, você vê a vida dele uma vida sacrificial. Uma vida de sacrifício. O homem só tinha problema. Só tinha situações difíceis. Mas estava sempre avançando. Aleluia. Tinha uma vida de tribulação, mas estava sempre atingindo o alvo. Era uma vida sacrificial. E ele fala a respeito disso. Que tudo aquilo que ele tinha, lá em Filipenses, ele fala, tudo aquilo que eu tinha, que eu achava que era de valor, para mim agora virou esterco. O que eu quero agora é ganhar o conhecimento de Cristo. Então ele fala que a vida dele passada, de tudo aquilo que ele havia até aprendido como religião, ele falou, já não me serve mais nada disso. Agora ele falou, isso é tudo esterco para mim. Não tem mais valor. Porque eu quero ganhar o conhecimento de Cristo. Então, ele abdicou de tudo. Né? Ele realmente sacrificou a sua vida. Deixou tudo para trás. Por isso que ele fala, né? Não olhando mais para as coisas que para trás ficam. Eu estou olhando para frente. Eu quero atingir o alvo. Eu quero ver aquilo que está na minha frente. Eu não quero mais saber do passado. O passado já foi. O passado já era. Eu não quero me lembrar mais do passado, nem viver do passado. Porque tem gente que ainda vive. Porque não tem fervor. E sem o fervor, a pessoa vive do passado. Aliás, ela fica lembrando
das coisas do passado. E quando ela lembra daquilo do passado, é a coisa que feriu ela, são os acontecimentos ruins. E ela vive disso, ela está sempre lembrando disso. E se não foi curada, e se não esqueceu realmente o passado, todas as vezes que ela lembrar do passado, ela se revolta. De alguma forma ela vai se revoltar. De alguma forma vai atingir ela e ela vai ter um tipo de reação, porque ainda não foi curada, não foi liberta do passado. E o passado já aconteceu. E aí essa pessoa não consegue visualizar aquilo que está na frente dela, aquilo que Deus colocou para ela como um alvo. Porque ela não se esqueceu. Ele disse: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu olho para as que estão diante de mim. Então ele fala: eu vou olhar para frente, eu vou olhar para o presente, eu vou olhar para as coisas novas que Deus tem para mim, e não quero mais saber do que aconteceu. Se me feriram, se me magoaram, o que fizeram para mim já foi. Se eu estou falando isso é porque eu vivi assim. Isso é terrível. E principalmente quando você é um líder de uma igreja, que você mexe com um ser humano, com um monte de gente. As pessoas se traem, as pessoas te ferem, as pessoas te magoam. Não é só, como as pessoas dizem, o pastor me magoou, o pastor, isso é nada. Ovelha, que não é ovelha, né? Porque ovelha, ela é mansa. Mas as pessoas magoam líderes. Elas falam mal dos líderes. Elas criticam, elas magoam, elas traem, elas falam por detrás. Então, elas ferem. Elas te dizem que vão fazer e não vão. Elas se comprometem em te ajudar e não te ajudam. É assim. Elas se enfrentam, elas se confrontam, elas não te respeitam. Isso fere, isso machuca. Agora você imagine um líder de igreja, uma pessoa que está liderando uma igreja, mexendo com um monte de gente, veja como é a coisa. Agora você já pensou, eu estou falando no meu caso, como é um caso de tantos líderes. Agora você já pensou se eu fosse ficar vivendo do passado? Eu não estava nem exercendo mais o ministério. Quero olhar para o que está diante de mim. Quero olhar o que Deus está fazendo, aleluia. Quero atingir o alvo. Orei a Deus, me cura, Senhor, não quero viver disso não, isso é cativeiro. Isso é cativeiro. Dormir com isso, acordar com isso, ficar com raiva. E muitas vezes havia até uma vontade de vingança. Não. Quero entristecer o Espírito de Deus. Não. Quero olhar o que Deus está fazendo. Você já imaginou isso? Você imaginou a vida do apóstolo Paulo? Quantas pessoas, o que ele passou? Você lê a vida do apóstolo Paulo. Tinha Alexandre Latueiro. E na igreja está cheio de Alexandre Latueiro. Dava problema para Paulo para caramba. Paulo teve que entregar esse homem para o diabo, para que ele sofresse na carne, para que ele pudesse ser salvo. Leia lá a história. Alexandre Latueiro me magoou tanto. Alexandre Latueiro aprontou tanta coisa para mim. Ele avisava até as pessoas: cuidado com o Alexandre Latueiro, ele está indo aí. Ele avisava a pessoa: olha, ele está indo na igreja aí, ó. Ele está indo lá na igreja, no lar lá. Cuidado com ele. Já entreguei ele para o cão, para Satanás, para esse homem sofrer na carne. Sabe que quando Paulo disse que entregou, não é que Paulo era ruim não, quando ele entrega ele a Satã, sabe o que significa isso? Paulo estava falando o seguinte: ele não vai ficar mais debaixo da minha cobertura, porque Paulo orava por ele. A oração é uma cobertura, meu querido, minha querida. Quando um líder ora por você, ele está te cobrindo de oração. É um manto que vem de proteção sobre a sua vida. Por isso que é necessidade de congregar, por isso que é necessidade de estar debaixo, como Deus instituiu, de estar debaixo de autoridade. Agora, quando ele entrega a ele está falando: não está mais debaixo da minha cobertura, não vou orar mais por ele, não tenho mais responsabilidade sobre ele. E ele estava livre, e ele entregou mesmo. Falou: está entregue agora. Por quê? Porque o diabo ia pegar ele, fazer ele sofrer na carne. Você sabe como é que é, né? Quando vem sofrimento, a pessoa quer retornar para Jesus. Ele fala para que ele possa ser salvo. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia com o Espírito Santo. E quando nós estamos numa reunião, a gente é prestar atenção, anotar, comer, para a gente poder saber dessas coisas, para saber como é que as coisas funcionam no mundo espiritual. Até para que a gente aprenda, porque a palavra do Senhor diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Para saber como é que é.
essa questão. Como é que funcionam as coisas? Senão a gente não sabe nada. Uma vida sacrificial. Eu morro todos os dias. Todos os dias eu morro. Aleluia. E você vê esse homem realmente tendo uma vida de adoração. E os céus estavam abertos sobre ele. Você vê que a roupa dele, lá em Atos, acho que capítulo 16, é que fala que as roupas de Paulo, que roupa era essa? Paulo teve que trabalhar e fazer tenda. Por quê? Porque a igreja não abençoava ele. E ele fala a respeito disso. A igreja, eu sempre fico pensando assim, se tudo que Paulo fez, ainda que ele trabalhava fazendo tenda, você imagine esse tempo que ele estava trabalhando fazendo tenda. Se a igreja estivesse abençoando ele financeiramente, o que poderia ter acontecido muito mais através da vida dele. Mas ele teve que trabalhar porque a igreja não ofertava na vida dele, a igreja não abençoava, a igreja não supria as necessidades de Paulo. E por isso que a igreja sofria também. Porque quando não há suprimento sobre a vida de um líder, a igreja padece. Por isso que lá em Malaquias capítulo 3, o devorador estava sendo liberado, porque estava faltando alimento na casa, ou seja, o sacerdócio estava sem receber salário. O sacerdócio estava faltando comida, porque o dízimo era Deus instituiu lá no livro de Números, leia Números, já expliquei isso aqui, Levítico e Números, fala que Deus dando o dízimo para aqueles que era a tribo de Levi, daqueles que viviam no ministério integral. E as ofertas é que supriam as necessidades do templo. E ele teve que trabalhar, teve que arrumar, fazer tenda, para poder, ele fala, ter sustento, para que ele pudesse fazer a obra, para que ele mesmo pudesse financiar a obra, para que ele pudesse financiar aquilo que Deus deu para ele, para que ele não pudesse depender das pessoas, uma que não estavam dando, e outra que reclamavam, outras achavam que ele não tinha que receber nada, não queriam realmente dar. Então ele era financiador do próprio ministério. Financiador do próprio ministério. Eu faço isso. Muitas vezes nós financiamos o nosso próprio ministério, o nosso próprio chamado. Colocamos dinheiro para poder fazer algumas coisas daquilo que Deus está determinando. Mas o que é plantado no mundo espiritual vai ser colhido. Aleluia. Porque toda a semente que você planta, você colhe. Por isso que a gente colhe. Por isso que a gente colhe roupa. Por isso que a pastora colheu uma bolsa de couro, no valor de acho que de R$800, aquele sapato quando eu fui pregar fora. Ganhei uma camisa de R$200, ganhei gravata, aí ela já foi, como nós somos uma só carne, ela foi abençoada também. Isso é colheita, querido. É por isso que as pessoas vêm, outros são tocados e vêm abençoar. E vêm semear. E eles são abençoados. É por causa disso, isso é colheita. É plantio. Porque Deus fala isso. E eu creio nisso. Tudo aquilo, em Gálatas 6, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se eu semeio dinheiro, eu vou colher dinheiro. Se eu estou semeando, é colheita, é semente. E a semente, como explica a palavra, quanto mais você planta, mais você colhe. Com a medida que vocês estão medindo, vocês serão medidos também. Você colhe de acordo com o que você semeia. Não queira colher muito se você semeia pouco. É uma lei natural e é uma lei espiritual. Não queira colher muito se você está semeando pouco. Você colhe de acordo com o que você semeia. Não adianta pedir para Deus uma colheita grande, aí Deus vai falar, tá, você quer uma colheita grande, mas eu estou vendo quanto você está semeando. Você vai receber de acordo com a tua semente. Essa é a resposta de Deus. E ele começa a trabalhar e ele faz ali para ele poder exercer o ministério. Essa é a vida de Paulo. Então, realmente, o apóstolo Paulo, ele tinha uma vida sacrificial. Uma vida realmente de adoração. Céu aberto, estava falando. E por que o céu aberto? As roupas, que eu estava falando de Paulo, era a roupa que ele trabalhava. Diz ali, e os aventais e os lenços de Paulo eram levados aos doentes, e os doentes eram curados, e quando tocava na vida de quem tinha demônio, o demônio saía. A roupa dele, de trabalho dele, o lenço que ele enxugava o suor, o avental que ele usava.
Então, era essa, você vê o poder que estava sobre ele, você vê a unção que estava sobre ele, você vê os céus abertos sobre a vida dele, que tinha tanto poder, que esse poder era transferido para a roupa. Olha só, você quer isso? Eu quero. Poder transferido para a roupa. Paulo, dá para você orar lá por aquela pessoa? Não dá para mim. Leva esse lenço aqui. Oh, glória. Tremendo. A fé e o poder que estava. Por quê? Porque era fervoroso. Que tinha fervor. Dá para você ir lá, tem uma pessoa endemoniada. Não dá. Leva o lenço. Tó, leva esse avental meu aqui. Aí a pessoa levava, colocava sobre a pessoa, puf, o demônio saía. A pessoa estava com uma doença, enfermidade, puf, o poder de Deus era liberado sobre a pessoa era curada. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Isso aí é para mim e para você. Por isso que Jesus Cristo falou, vocês vão fazer obras maiores que eu fiz. Vocês vão fazer obras maiores que eu fiz. A mulher não tocou no manto de Jesus? Tinha poder na roupa, no manto que ele usava, o manto do judeu. Foi cantado aqui, ela tocou, nem tocou nele. Tocou lá, pela fé dela. Foi liberado poder. Para você ver o que é isso. Por quê? Porque Jesus era fervoroso, irmãos, com Deus. Jesus tinha fogo, tinha poder. Tanto que João Batista falou isso. Vai vir um. Ele falou, eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele. Eu batizo vocês com água para o arrependimento. Mas vai vir um, aleluia, após mim, que esse, aleluia, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o que acontece? Qual é a comparação que João Batista está dizendo? Eu mergulho vocês na água. Mas vai vir um que vai batizar, porque a palavra batismo significa mergulhar, imergir. Então ele está dizendo que Jesus ia fazer o quê? Ia pegar as pessoas e mergulhar no fogo. Não ia mergulhar na água, ele mergulha no fogo santo, no fogo de Deus, no fogo de Jeová. Esse é o batismo de fogo. É uma pessoa imersa no fogo, aleluia. E quem é mergulhado no fogo, desse jeito, é fervoroso. É fervoroso na adoração. Porque se não tiver adoração, céu fechado. É uma vida sem poder, uma vida sem expectativa, uma vida estéril. Isso é céu fechado. Não tem bênção, porque não tem chuva. E se não tem chuva, é uma vida seca. Uma vida seca espiritual, não tem chuva. E se tem uma vida seca espiritual, é uma vida o quê? Estéril, não produz. Não tem chuva, irmão. Crente seco. Tem bênção. Desânimos. Sem expectativa. É isso. Uma vida entregue. O Espírito de Deus está dizendo, uma vida entregue ao problema. Uma vida entregue à situação. Orações sem resposta. Orações fracas. Não são, como nós aprendemos na quinta-feira, uma vida de uma oração produtiva, de uma oração eficaz. O céu está fechado. E não tem mais o ânimo, né, numa reunião, num culto. Quer que acaba logo. Não vê a hora de ir embora. Quer ir para casa. Quer fazer que nem Acabe, que nós aprendemos aqui, né? Que Elias dispensou Acabe. Vai, Acabe, vai chover. Aí Acabe foi comer e beber e Elias foi orar. Que diferença, né? E às vezes a pessoa quer sair rápido do culto. Por quê? Porque ela quer comer. Ela está querendo Acabe, se acabando na sua vida espiritual. Ela quer comer, ela quer sair daqui para jantar, ela quer sair daqui para comer lanche. Falta fogo, falta fervor. Vida seca, céu fechado, não tem chuva. Triste isso. Mas é uma realidade, irmão e irmã. Infelizmente, na vida de muitas pessoas. Se algum entre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá para ele a chuva. De repente, a bênção que você está esperando, a bênção que você está querendo, acabou seu fervor. Você não tem mais fervor, você não está adorando mais, o céu está fechado, a chuva não está vindo, querido. Mas se você mudar e pedir o fogo de Deus e virar,
né, um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, que vai adorar ao Senhor em espírito e em verdade, os céus vão se abrir. E aí você vai ter céu aberto sobre a sua vida. Aí vai vir chuva.